Olha, meus amigos, o jogo do Juventude com o Grêmio na Arena em Porto Alegre, abrindo o retorno, foi algo desalentador para o Verdão, que perdeu o jogo jogando mal. Eu vou falar sobre esse jogo, só estou, antes de mais nada, pedindo que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, tá falado? Olha só, o que dizer de um jogo em que a arbitragem tem até uma certa interferência, mais por suas atrapalhadas do que pelas decisões finais, mas tem uma atuação muito ruim do Juventude. Eu não posso sequer querer resumir o jogo por arbitragem, que foi a tônica do intervalo da partida na saída de campo, mas que, sinceramente, para quem toma 3 e não joga nada, é uma situação que tem que ficar em segundo, terceiro plano. Tem o lado físico? Tem. O Juventude está desgastado depois de ter jogado no meio de semana, uma quarta-feira à tarde lá em Piracicaba e voltar a campo no sábado de manhã. Então não tem dúvidas de que, de fato, tem o desgaste físico. Agora, só a arbitragem e só a parte física não resume o jogo. O Juventude jogou muito abaixo do que deveria e do que poderia diante do Grêmio. Quem tem que explicar é o técnico Marquinhos Santos, mais uma vez. Até porque a melhora que o Juventude teve neste período em que não jogou com a eliminação no primeiro turno foi uma melhora muito pequena. Melhorou sim, eu repito, no jogo lá de Piracicaba, e o que deu errado foi creditado às condições do gramado muito ruins em virtude da chuva, mas ainda assim não foi uma melhora da água para o vinho. O Juventude segue ainda apresentando algumas dificuldades. E no jogo contra o Grêmio, mais especificamente, foi 3-0, mas eu tenho que contar nessa história que o Carné defendeu um pênalti, por exemplo, que poderia ter feito com que o jogo fosse 4. E ainda com bola rolando, outras situações que o Grêmio poderia ter ampliado esses 3-0. Então, os 3-0 expressam uma goleada, que poderia ser ainda maior, dada a diferença do que vimos na atuação do Grêmio em relação ao Juventude. Alguém vai dizer, Gilberto, mas o Grêmio é bem melhor. Sim, é bem melhor. Mas mesmo sendo bem melhor, o Grêmio perdeu em Porto Alegre e em Caxias para o Caxias. A gente nota, por exemplo, do Caxias nesses jogos, uma entrega tática muito maior do que o Juventude vem mostrando. A gente sabe que a diferença existe e sabe que tem, logicamente, que quem quiser fazer um bom resultado contra a Grêmio ou contra a Inter, se superar. Eu não noto essa superação do Juventude, eu noto sempre, sistematicamente, as justificativas, plausíveis ou não se encontram soluções para elas. O treinador, o Marquinhos Santos, tem se equivocado em algumas situações. Por exemplo, 2 alterações contra o Grêmio. A terceira seria feita aos 43 do segundo tempo, com o Fábio Matos, que entra no time, sabe-se Deus, lá no lugar de quem. Aos 43 do segundo tempo é contar com um imponderável, a menos que alguém tenha sentido alguma coisa. Mas se alguém sentiu aos 43, tinha que antes já ter trocado alguma outra situação, e quem sentiu aos 43 ia ter que segurar até o final, como segurou. Então, algumas situações o treinador do Juventude tem que responder também. Não dá para falar só sobre a arbitragem e deixar de lado a parte tática, em que o Grêmio envolveu completamente o Juventude, que no primeiro tempo assistiu o Grêmio jogar, o Grêmio treinou contra o Juventude. Então, a situação da arbitragem, eu posso discordar do Daronco. Eu acho que o Diego Souza, que estava impedido, participou da jogada, mas a regra diz que ele pode interpretar e achar que não teve a participação, e o cara que fez o gol, que era o PP, estava legal. Então não dá para jogar só na conta da arbitragem. Não dá para jogar só na conta da parte física. O Juventude tem que jogar mais, os jogadores individualmente têm que render mais, mas o treinador do Juventude, o Marquinhos Santos, também tem que explicar o porquê que não está fazendo do Juventude o time que o Juventude pode ser com as peças que tem. Perdeu, mereceu até perder demais, e vai ter que correr atrás de uma defasagem de pontos e de saldo de gols. Uma situação que no segundo turno é cedo para falar em classificação ou não, mas no cômputo dos pontos para o rebaixamento, o Juventude tem riscos que podem ser agravados com a sequência desta abertura de retorno.